Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você toda quarta-feira. Você que me escuta pela primeira vez. O meu programa é voltado para... A gente sempre tem um tema no início do programa. Eu falo que é a nossa terapia da semana. E 5 minutinhos finais tem a nossa meditação. Tem um momento que a gente relaxa. Tem um momento que a gente aprende a relaxar, a se soltar. E antes de falar do tema, eu quero agradecer você que é meu ouvinte querido, que me acompanha aqui na Rádio Mundial há mais de 10 anos. Antes de falar do tema, hoje eu tô com um tema bem legal. O tema de hoje é a origem dos pensamentos negativos, a origem dos sentimentos negativos. De onde vêm esses pensamentos? De onde vêm os pensamentos negativos? O que será? Como é que funciona a nossa mente? Como é que é o nosso... Por que de onde vêm esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos? Como é que funciona, né? Então, de onde vem? A gente tem a parte do inconsciente. E uma coisa muito importante, por isso que eu trabalho, né? Eu sou especialista com a hipnose, com regressão, por quê? Porque às vezes quando eu falo regressão, as pessoas pensam que é regressão para vidas passadas, né? Então tem uma diferença, tem a regressão para a infância, intrauterina, e tem terapia de vidas passadas. Qual é a diferença? A diferença é que uma você vai para a memória do inconsciente e outra você vai para a memória da alma, né? Que é vidas passadas. Mas hoje eu vou falar da parte do inconsciente. Hoje eu vou falar da parte do inconsciente, da origem dos pensamentos negativos. Que acontece com a nossa mente, né? Então, uma coisa muito importante é que o inconsciente é atemporal. O que é atemporal? Não existe tempo. Como assim não existe tempo? Não existe tempo, ouvinte. Quando a gente é criança, a gente vai formando, a gente pode dizer que podemos chamar de memória base. O que é a memória base, ouvinte? É a memória, a memória base de alegria, de tristeza, de raiva, de amor, de confiança. E a gente cria uma memória base. E essa memória base dentro da nossa mente serve de referência. Referência para todos os nossos outros comportamentos. Então, quando eu tenho que me expressar e eu era uma criança, eu tenho uma memória base de medo, de insegurança, né? Eu passei por um trauma, eu sofri bullying na escola, eu fui ridicularizada, né? Então, fica uma memória base, fica uma memória negativa. Também temos memória base positiva? Claro que sim, né? Também acessamos essa memória positiva. E por isso que é tão importante regressão. Porque se a gente faz a terapia tradicional, a gente não acessa essas memórias. E muitas vezes as pessoas confundem, né? As pessoas acham que, então eu não quero fazer regressão, porque eu não quero voltar para algo traumático. Mas não é nada disso, né? A parte de traumas é apenas 10%, né? As pessoas que não se lembram de algum acontecimento é apenas 10%. 90% das pessoas se lembram daquilo que aconteceu. E não é nada traumático, não é nada... mas é algo que ficou, é um sentimento que ficou, uma sensação de quê? Uma sensação de insegurança, uma sensação de medo, uma sensação de desconfiança. Por exemplo, quando você é criança, e aí vai se expressar, tá lá na escola e aí sofre um bullying, que memória base que isso cria? De desconfiança. O outro vai me agredir. Toda vez que eu me exponho, que eu me expresso, eu crio uma memória base de que eu não posso confiar nas pessoas, de desconfiança.
Então, é por isso que é muito, 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 muito importante a gente trabalhar com a regressão. E aí a origem? Porque, lógico, né, ouvinte, a gente tem que buscar o quê, né, ouvinte? A origem. Não adianta a gente trabalhar só a consequência, a gente tem que trabalhar a consequência e a origem. Porque se a gente só trabalha a consequência, que é hoje, né, o agora, tá certo, a gente tem que trabalhar a parte do dia a dia, do hábito, a consequência, a parte comportamental. Porém, a gente tem a origem. Se a gente só olha, igual o sintoma, né? Tô com uma febre. Aí você vai lá e toma um antitérmico. Baixou a febre. Mas qual a origem dessa febre? É um vírus? É uma bactéria? O que foi que aconteceu com você? A gente tem que sempre descobrir a origem do problema. Porque a cura, aí a gente tem a cura definitiva. E não é que a gente tem que ficar, a maioria das pessoas, como eu falei, 90%, não fica lá buscando traumas horríveis. Não, memória base, memória de medo, de insegurança, de timidez, de solidão, de abandono. E a gente, quando trabalha com a psicologia junguiana, né? No caso, na psicologia junguiana, a gente tem os arquétipos, os símbolos do inconsciente. A psicologia junguiana é bem diferente da psicologia, da psicanálise, porque você trabalha com símbolos, com o inconsciente coletivo, com os arquétipos e com todos os pacientes. A gente tem que trabalhar com o quê? A gente trabalha com o arquétipo da criança interna. E o que tem a ver a criança interna? Tem a ver que é na nossa criança pessoal, né, no histórico de vida, quando a gente é criança, que a gente formou essa memória base. Então, e o que pode ser, né? Então, vamos olhar um pouquinho, vamos fazer aqui a nossa terapia, ouvinte, vamos fazer a nossa terapia da semana, né? Pensa aqui comigo. Você tem uma sensação de vazio? Já sentiu vazio em algum momento da sua vida? Sentiu vazio em algum momento da sua vida? Sentiu uma dor no peito? Isso é frequente? Tem medo de ser abandonado? Se sente inseguro? Medo do abandono? Dificuldade de relacionamentos amorosos? Dificuldade de relacionamentos amorosos? O que acontece com você? Pensa um pouquinho. Vamos fazer a nossa terapia da semana. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu. A desconexão com a nossa criança interna faz com que a gente sinta medo, abandono, vazio, depressão, desespero. E também temos o quê? O perfeccionismo. Tudo isso pode indicar o quê? Pode indicar problema com a nossa criança interna. Problema com a nossa criança interna. O que é a nossa criança interna? É a memória base. Tem um filme maravilhoso da Disney. É um desenho que... Não pense que esse desenho foi qualquer pessoa que fez, não. Foi um psicólogo, ele estudou a mente. E para mim um gênio, né? Porque ele mostrou o inconsciente de uma forma tão linda, tão didático, tão simples, né? Então, você que já viu esse filme, esse desenho Divertidamente, né? Então, Divertidamente é muito legal. Divertidamente fala dos bloqueios, fala da memória base. E aí os nossos pensamentos negativos vêm da onde? Vem de lá, né, ouvinte? Vem lá da infância. Você não consegue, você não é capaz, você faz tudo errado, né? Então, aquilo fica lá e começa a criar o quê? Começa a criar uma crença limitante. E aquilo fica bloqueado dentro de você. Por isso que a gente tem que trabalhar com os pensamentos. A gente tem que trabalhar com duas formas. Como é que a gente fica curado?
das emoções negativas, dos sentimentos negativos, dos pensamentos negativos. São 2 tipos de trabalho, ouvinte. Você tem que focar no agora, né? Porque você tem um condicionamento. Vem um pensamento negativo? Corta. Faz outra coisa, escreve os pensamentos. Tem inúmeras formas de você aprender a lidar com esse pensamento negativo. Busca uma técnica, faz uma respiração, faz uma meditação. Para cada pensamento negativo, você põe o quê? Um pensamento positivo, um elogio, não é? Então, essa é uma forma. Isso é o condicionamento, o poder do hábito. Tem até um livro muito legal que fala exatamente disso. Esse é o condicionamento. Mas não basta só o condicionamento. Você tem que buscar o quê? A origem. A origem dos pensamentos negativos, a memória base, como eu estava explicando agora há pouco. Aquilo que aconteceu. Vamos voltar lá no tempo? Vamos lembrar lá da infância? Como você era quando criança? Uma criança extrovertida? Uma criança tímida? Uma criança com medo? Uma criança... Que sensação? Às vezes as pessoas acham que o problema dela, esse sentimento que ela, esse mal-estar que ela sente agora, acha que é de agora, do relacionamento de agora, do problema de agora. Então, gosto muito de fazer um exercício com o paciente. Qual o exercício? O exercício dele voltar e dele sentir, né? O que ele está sentindo agora? Tô sentindo uma sensação de abandono. Tô sentindo um medo. Neste momento. E aí eu peço, então vamos voltar no tempo. Me leve à origem do seu problema. Me leve à origem do seu problema. O que será que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Qual é o seu problema? E aí o inconsciente vai para onde? Vai para a infância. Vai para uma discussão, vai por algum acontecimento, vai para algum bloqueio, aonde eu me sinto mal. E aí não é só outra coisa, ouvinte, que as pessoas confundem muito com a regressão. Elas acham que regressão você fica lá... revivendo a dor, né? Não, outro mito, né, ouvinte? Não é isso, não. Gravem. A parte mais importante é ressignificar. Não é você ficar sofrendo, revivendo. Isso daí só machuca, não é verdade? Ai, foi traumático, então eu vou lá e volto lá pro trauma. Ai... né, foi um acontecimento ruim, eu fico naquilo? Não, eu ressignifico. O que é ressignificar, ouvinte? É trazer outro significado, mas não é um significado racional, é um significado no sentimento, que é aí que você muda o sentimento, que é aí que você muda o acontecimento. Então, quando criança, eu me sentia insegura e tem algum evento específico. Então, eu vou lá, pego essa insegurança com o uso da hipnose e transformo. Então, eu faço com que no passado eu me sinta forte, seguro. Tem uma vantagem, ouvinte, o inconsciente é atemporal e o inconsciente não diferencia verdade de mentira. Então, o que é aquilo que a gente visualiza? Esse é o poder fortíssimo da visualização. Por isso que é tão importante você visualizar, você imaginar, você criar, né, a sua imagem mental, aquilo que você quer. Outra coisa, vou falar semana que vem, falar de um tópico bem bacana que se chama, né, imagens mentais, né? Quando a gente cria, isso é muito legal. Isso ajuda muito a gente ter saber, ter foco naquilo que a gente deseja. Porque muitas vezes a gente
Vou fazer um programa semana que vem falando disso, falando do foco, falando daquilo que você... das imagens mentais. Vamos para nossa meditação. Vamos fazer lógico, né? Vamos buscar lá a origem dos pensamentos negativos. Essa é a nossa meditação. Feche seus olhos e respire fundo. Vamos aproveitar este momento sagrado. Vamos aproveitar este momento especial. Visualize uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. A luz azul é a luz do Arcanjo Miguel, o anjo da proteção. Vamos fazer a nossa viagem ao mundo mágico do tarô. Se transporte para um lindo jardim. Veja o céu azul, veja o dia ensolarado. Procure uma árvore bonita, frondosa, um lugar agradável, que você pode relaxar e descansar. Eu quero que você pense em um pensamento. Eu quero que você escolha, neste momento, um pensamento negativo ou um sentimento negativo. Escolha um pensamento negativo e um sentimento negativo que te incomoda no dia a dia, que te atrapalha. Agora, vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Volte. Volte para a origem do seu problema. Você já sentiu na infância, em algum momento, esse sentimento, esse pensamento? Volte no tempo. O que foi que aconteceu? Localize, escolha agora uma data. Escolha 4, 5, 6, 7, 8, 10. Escolha uma data, uma idade. A primeira idade que vem à sua mente. Escolha uma idade do seu eu criança e você vai trazer o seu eu criança para o seu jardim e você vai se apresentar para ela, para sua criança. Veja você, talvez seja mais fácil você se lembrar de uma foto, de uma fotografia. Pense numa fotografia. Olhe nos seus olhos. Olhe nos olhos da sua criança interna. E aproveite a oportunidade. E faça uma promessa. A promessa que você vai estar sempre com ela. E que ela jamais vai se sentir sozinha. Que você está com ela e ela com você. Que nós temos a oportunidade de transformar o passado e superar as dificuldades do inconsciente.
Fique alguns instantes meditando, olhando para sua criança, abraçando, beijando, apertando. Eu te amo e eu te protejo. Eu te amo e eu te aceito. Fique alguns instantes meditando várias e várias vezes. E se você puder, fale em voz alta, se você puder. Grite, eu te amo, eu te protejo, eu te aceito. Lembre-se que Deus te ama incondicionalmente. Fique com Deus e até semana que vem.